Olá, Carlos, tudo bem? Boa tarde. Não sei se você me ouve, mas seja bem-vindo já à nossa reunião. Tudo bem contigo? Tudo bem contigo? Tudo jóia? Graças a Deus. Ah, Um então dia tá bom. intenso, mas foi. Oi, avante, avante. Oi, Carlos. Na verdade, meu nome é Rodrigo, Avante é minha empresa. Ah, é a sua empresa? Ah, porque eu Isso. vi o tempo todo.
Avante? Eu achei que fosse o seu É sobrenome. porque, na verdade, é meu Desculpe. telefone de empresarial, aí fica com o nome da empresa. Sei. Legal. Desculpe aí. Imagina, sem problema nenhum. Descendo, né? Qual é seu apartamento? Eu tô no 131. 131. Perfeito. Eu sou do 123, do outro lado. Ah, mas tá pertinho, você tá logo no andar de baixo. Então você tá com vista ali para Marginal, né? Ali pro. É. Para casa de forró noturna. Isso, pois é. O pessoal que fica nessa parte, que é, é a parte de trás do prédio, tem esse problema dos os pancadões, né? Também, né? Eu acho que isso a gente tem como gerar uma ação, porque eu comecei a fazer alguns chamados e no 190, quando você pede o número do registro, Uhum. aí eles obrigam o pessoal da polícia, do batalhão que tem no Parque Continental, e que eu acho que tem um casamento ali, sabe? Sei. Gera dinheiro, gera divisa, pessoas de lá residem no local, infelizmente, né? E a gente fica Sim. nesse lado aí, né? Geralmente eles não fazem absolutamente nada. Então, eu acredito que a gente consiga começar a se movimentar juntos, né? Sim. Começar realmente a exigir, porque o que a gente paga de imposto, Pois é complicado, mas é que aí a gente depende de ter essa interação com esse pessoal do poder público, né? Porque só nós, a gente fica vendido, digamos assim, a gente não tem muito o que fazer, né? nós podemos nos unir, por exemplo, o Renato, desde o começo, eu pedi ajuda para ele porque ele tinha pelo menos o contato com todos os prédios aí da região, Sim. né? E tinha uma loucura no passado, eu resido aí no Jaguaré já há 40 anos, né? Nós temos um apartamento ali em frente, o açougue, que era antigamente do Ari, na Bolanha com a Marcélia. Ah, sim, eu conheço aquele conjunto de prédios baixinhos ali, o. É. Isso. O primeiro ali, a gente residiu ali por 39 anos quase. 38 anos, por aí. Eu morei ali também, naquele conjunto, mas eu Ah, tinha 1 ano de idade. nossa, que legal. Não lembro o nome. Qual que era o nome do nosso prédio, você sabe? Ah, não vai saber o nome, mas eu morava naqueles predinhos, bem atrás da Casa de Carnes ali também, da Bolonha ali. Então, o nosso ficava bem de frente ali, né? É. Aí quando a gente mudou para aí, a gente começou a estranhar o barulho à noite. E eu pedi ajuda pro Renato, ele falou: "Ah, eu não posso fazer nada que seja por fora." Ele tem contato com todos os prédios. Só que todos os prédios se uniram porque existia um pancadão onde tem igreja e Ah, ninguém sei. conseguia dormir. É uma loucura. Aí o que que eles fizeram? Se uniram, conseguiram acabar com o que tinha ali, né? Então Olha, mas é possível, porque o João, ele pegou esse grupo de prédios que o Renato fazia parte e ele está fazendo parte também. Então a gente então, consegue conversar com o João para poder lidar com legal, isso. legal. Qual área que você atua, Rodrigo? Eu trabalho com imagens, fotos e vídeos e trabalho principalmente com imagens aéreas. Trabalho com drone. Que legal, cara. Que Pois é. legal. Já fiz até umas imagens do nosso prédio aqui. É, Muito legal isso. sim, Eu sempre fui do corporativo de gestão de processos, metodologia de qualidade, né? sim. Novos negócios. Mas eu sempre trabalhei no mundo da espiritualidade, florais, enfim. E eu trabalho com Feng Shui já Desde que desde bacana. 98. E eu sou mestre em Feng Shui desde 2000, né? E eu sou radiestesista, radiestesia é ciência, Olha só. trabalho no campo de energia, né? Então, a minha consulta, eu fico de 2 a 3 horas. Eu montei um consultório aqui em Pinheiros, onde eu pego o campo magnético da pessoa e resgato a consciência dele, né? Então, trabalho com física quântica, PNL, alquimia, psicossomática, entra tudo no pacote, né? Mas que O bacana. importante é o resultado final, né? Ah, sim, sem E aí, dúvida. é isso que eu faço, porque aqui a gente consegue pegar magia, você pega de tudo, né?
pessoa que tentou suicídio. Então, E aí dá uma equilibrada e faz uma limpeza também, né? eu trabalho já com radiestesia desde 2002. Então, Ah, quando eu estava em caramba. projeto, quando ia ver, eu estava trabalhando com todo o povo, né? Floral, eu sou formado em terapia floral desde 2000, né? Mas você Mas tem são 30. laboratório próprio? Você faz as suas próprias fórmulas? É que aqui eu não vou conseguir te mostrar, mas Aham. ali, ó, ali Ah, florais, que né? bacana. E aqui é o meu consultório, né? Muito legal. Aqui tá, ali tem todos os rituais. Eu utilizo tudo, porque eu, espiritualmente, eu passei por tudo que foi segmento, né? E veio o dom e eu estava em projeto, quando eu vi, estava tratando do povo, desde a limpeza até o presidente. Oh, caramba. Estava no caminho, tratava de um. Então, o universo vai chamando, né? Sim. E eu trabalho muito, eu fiz uma pós-graduação também de gestão de terapias holísticas vibracionais, lá em 2008, 2011, Caramba. Que onde eu bacana. fui conhecer a física quântica, a metafísica, a PNL, a alquimia, né? E Sim. vinha certificações do mundo corporativo, né? Desenvolveu o método ágil, o método Scrum, lá na CPM, em 2010, e vinha esses outros pacotes, quando eu vi, eu estava trabalhando tudo junto, misturando, né? Mas é o que é legal, porque aí mostra que as coisas não são isoladas, elas se conversam, né? Tudo se interage, não é uma coisa isolada, né? Essa semana eu atendi uma executiva que eu trato dela já há muito tempo, e ela tinha ficado uns anos e voltou. E quando eu fui ver, eu estava sendo coaching, né? Fazendo toda a parte daquilo que ela estava vivendo com relação à empresa, porque isso daí para mim é assim, ó, o VUCT abre muito rápido, né? Sim, Como eu sempre desenvolvi negócios, né? Então, vivi em todos os níveis. Eu amo isso, eu amo o que eu faço, né? Aí, quando vai ver, vira tudo amigos, né? sim. Porque as pessoas tentam ficar grudadas, eu falo, pode soltar, não sei se eu estou vivo amanhã, então vamos criar perna. É isso aí. Perfeito. O dia que você quiser conhecer o trabalho, Com eu, certeza, muito interessante. E eu já tinha. você faz trabalho assim também nos ambientes, por exemplo, digamos que, que a pessoa quer ver a harmonia no imóvel, a posição das coisas, enfim, Eu faço a radiestesia do do ambiente ambiente também. da pessoa, né? Ela pode ser Perfeito. pessoal e do ambiente. E quando eu faço o trabalho do Feng Shui no mundo projeto, eu faço a radiestesia e o Feng Shui junto. Ô, João, Olá, Ô, João, tudo bom? boa bem? noite, boa noite, tudo Boa bem? noite. Vou Tudo bem. borrar o meu aqui também, que fica melhor. É, E aí, João, tudo bom? tudo já, Então tá joia. graças a Deus. Tá chegando o Ricardo aí. É, lá tá conectando. Ricardo, Obrigado. boa noite, seja bem-vindo. Olá, boa noite, pessoal. Boa Tudo noite, bem? tudo bem? Boa noite. Tudo bem. Ô Rodrigo, nós somos em quantos mesmo? Vamos lá, tô com um documento aqui, vamos lá. Nós temos eu, você, Quitéria, já são três, Maria do Carmo, o Leonardo disse que não vai participar, Uhum. tem o Carlos, 5, Marco, 6, Ricardo, 7, Josiane, 8. Teoricamente são 8 pessoas, Tá bom. tá? Ok. Tá bom. Então, assim, na verdade, para reuniões de trabalho, deixa eu ver aqui, estou com problema em relação Mas alguém mandou atualizar alguma o sistema. coisa aqui, É, vamos lá. a Ah, Josi, Josiana, falou que tá com problema isso. até tecnologia. Tá. Então, para reuniões de trabalho, tirando eu e a Vertes, que na verdade é a Cláudia e o Rafael, então são 7 pessoas aí que estarão tocando aí, né? Isso, aí o Léo disse que ia ter um evento e que não ia poder Tá. participar. Não, tudo bem, só para saber o total do grupo. Legal. Vou dar um tempinho aí, que Perfeito. o Marcos está entrando. Olá, boa noite. Marcos, boa Opa. noite, seja bem-vindo. Fala, Marcos. Marcos veio lá da Aurora Boreal, que beleza. É, tô
com esse fundo aqui, né? Vai congelar aí à noite, é um perigo aí. Tô de férias na Noruega, Groenlândia. Groenlândia. Pô, rapaz. Deve ser uma sensação incrível, né? Presenciar isso aí. E gelada, né? Porque menos 50 graus. Né? Mas deve ser uma ser. experiência única, mesmo. Deve ser bonito, mas sinceramente eu não sou muito fã de frio, não. Prefiro calor. Eu vou deixar essa experiência só virtualmente aqui no Zoom. Tá certo. Muito bem. Bom, temos 4. Ok. Josiane falou que está entrando, né? Vamos esperar mais um minutinho, se ela consegue entrar. Porque tem gente que acaba acostumando trabalhar mais com uma plataforma do que com outra. Sim, tem isso, né? Tem hora que a gente usa o Meet, tem hora que a gente usa Tem, cada um usa uma plataforma diferente. É que o pessoal da Avert mesmo costuma utilizar o Zoom. Né? Da última vez que a gente fez foi pelo Zoom. Certo. Entrando aqui. E aí, será que teremos surtos pós-carnaval? Estamos no surto. Surto de que você diz? De vírus? Olha, Carlos, João, todo mundo, eu acho o seguinte: esse vírus veio para ficar como um vírus de gripe. Então, de tempos em tempos, nós vamos ter alguns surtos. Não sei se teremos pandemia como a gente viu ainda agora. Talvez vai chegar algum vírus novo. Mas do Covid vai ser igual gripe, acredito eu. Mas vai levar. Se vacinou, né? Sim. Meu filho, ele tá com Covid. Pegou essa semana. É mesmo? Aí a gente foi lá no Hospital São Luís, estava lotado. Lotado de gente, lotado de pessoas com Covid. Estava bem complicado. Acho que depois, 15 dias depois do carnaval... É capaz, né? Aumenta a aglomeração, não tem jeito. Ele está com quantos anos? Surtozinho. Mas ainda bem que é coisa leve, né? Então ele só teve sintoma de dor no corpo, cansaço, dor de cabeça. Ainda bem. Quantos anos ele está, Marcos? Ele está fazendo 19 hoje. Felicidades, hein? Obrigada. Idade boa, agora, fazer... o parabéns foi virtual, porque, né? Está isolado... Então, não está isolado no quarto, então não tem como fazer o virtual. Mas a gente faz depois. Até te mandei uma mensagem aí no WhatsApp, tá, João? Para mim? Se puder dar uma olhada. Tá, eu vejo sim. Ok. Rodrigo. Pois não. Eu acho que... Não sei se vai querer esperar mais um pouco. A Quitéria acabou de entrar. Legal. Mas a gente já pode começando a conversar, eu acredito, que aí o pessoal que vai chegando. Quitéria, boa noite, bem-vinda. Oi, boa noite. Boa noite. Seja bem-vinda. A Josi com um problema relacionado à tecnologia. Né? Eu acho que ela deve estar aí se ajustando. Bom, já entra. Bom, pessoal, vou começar já a introduzir aqui o assunto para vocês, só para a gente estar inteirado do que a gente vai conversar e qual que é o caminho que a gente vai seguir. Nós temos um regulamento no nosso condomínio que ele é o original de quando o prédio foi construído, enfim. E tiveram algumas atualizações de acordo com as assembleias, só que, na verdade, o nosso regulamento nunca nem foi atualizado de acordo com as assembleias. Então, ele está antigo, desatualizado, com um monte de incorreções e está incompleto. Então, a nossa ideia é atualizar e fazer uma revisão completa deste regulamento, certo? Como a gente já entrou em acordo. Qual que é a metodologia que eu vou sugerir para vocês, tá?
Eu estou criando uma pasta virtual, uma pasta digital, que é uma pasta dessas na nuvem. Dentro dessa pasta, a gente vai ter... Oba! Josiana, boa noite, bem-vinda. Olá, oi Rô, tudo bem? Tudo João? bom? Boa noite. Boa Seja noite, bem-vinda. Josiana. Boa Noite. noite a todos. Eu não estou vendo todos, mas boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Perfeito. Muito bem, eu já estava começando a introduzir o assunto dizendo que a gente vai fazer essa revisão do regulamento e começando a comentar como é que a gente vai, como é que eu quero que seja essa dinâmica, digamos assim. A gente vai fazer uma pasta virtual na nuvem com toda a documentação. Eu vou colocar todas as atas em uma pasta de atas para a gente saber o que é que foi aprovado para alterar regulamento em todos esses anos. Nós vamos ter uma pasta com exemplos de regulamentos para a gente poder ter uma ideia do que tem em outros prédios, em outros locais, o que a gente pode colocar, adicionar, modificar. E eu vou ter também uma pasta da nossa nova versão do regulamento, aonde eu fiz eu vou até compartilhar com vocês, vamos lá, compartilhar a tela. Vocês me falam se vocês estão enxergando a tela, por gentileza. Sim. Sim. Estão enxergando a tela. Eu fiz um documento em Excel, aonde a gente tem todos os tópicos que a gente deve endereçar e poder discutir e tudo mais. Estipular um prazo para a gente poder, né, resolver cada assunto, porque assim, se a gente for fazer tudo de uma vez só, a gente vai se confundir, vai ficar uma zona, a gente não vai chegar em lugar nenhum. Então a minha ideia é fazer por etapas. E colocar anotações, colocar o status do andamento desses tópicos. E aí, conforme a gente vai surgindo tópicos novos, vão surgindo novas ideias, a gente vai atualizando essa listagem e, enfim, e colocando como é que está o andamento. Perfeito? Alguma dúvida, alguma questão? E agora? Eu tenho uma dúvida. Por favor. Eu não sei o quanto nós seremos imparciais, porque a gente tem uma incumbência, né, de tratar esses assuntos, mas eu não sei o quanto a gente vai ter que levar para a Assembleia as opções. Então, vamos pensar no seguinte, vou pensar aqui um tema, né? Uso da piscina. Lógico que a gente está num público super pequeno, que pode decidir, né, ou pode redigir uma regra X ou Y. Como que vocês pretendem tratar isso, né? A gente vai ser imparcial e vai pensar em mais de um cenário, ou dentro desse grupo a gente vai pensar no melhor cenário, considerando o nosso consenso, e redigir baseado nesse cenário entre nós? A ideia é a gente entrar, no meu ponto de vista, entrar em um consenso entre nós, mas pensando na coletividade. A gente tem que sempre pensar na visão geral. Se a gente for pensar na visão individual, a gente não tem como fazer esse tipo de trabalho, né? Então, assim, tem muita coisa que a gente pode querer para nós que não vai funcionar no coletivo. Por favor, Marcos. Eu tenho uma dúvida. A ideia que você colocou, não sei se eu entendi bem, mas seria todo esse fórum trabalhar em cada um desses itens? Não, na verdade, assim, a minha ideia é a gente fazer em etapas. Por exemplo, durante essa semana, ou a próxima semana e meia, a gente vai tratar da parte de obras, reformas e mudanças, por exemplo. E a gente vai fechar um texto a respeito dessa temática. Então, a minha ideia é essa, porque senão vai ficar tudo espalhado. Uma hora, cada um vai estar falando de quadra, o outro vai estar pensando em animais. Então, eu acho que o ideal é a gente fechar, por um período, um tema. Eu mandei essa sugestão, não sei, outras pessoas também mandaram no grupo. Eu pensei como uma sugestão de dividir os temas em subgrupos, grupos de trabalho de 2 pessoas ou 3 pessoas, desculpa, que pudessem mergulhar no tema, trazer uma proposta, a revisão, essa parte das atas que vai ter que trazer para incluir, estudar também
outros condomínios e trazer uma proposta, e cada grupo de trabalho apresentava e para todos, e depois fazia determinadas modificações, caso surgissem. Porque eu acredito que conciliar a agenda de 10 pessoas, eu acho que tem nesse grupo, e para trabalhar todo mundo junto, eu acho que vai ser mais, Tá, mas mais aí, complexo. mas aí vamos lá. O que que acontece? Eu não estou pensando em a gente resolver isso em conjunto, assim, conversando em tempo real com um monte de reuniões. A ideia é o seguinte: é nós termos um arquivo, onde a gente vai ter um arquivo geral do regulamento, e todas as alterações que nós colocarmos ou sugestões, a gente coloca é o que eu sugeri para o João. A gente coloca numa outra coloração, em vermelho, e pode colocar entre parênteses quem é que sugeriu, por exemplo, colocar o nome da pessoa que colocou aquele parágrafo, aquele trecho novo. Então, todo mundo tem acesso a tudo e pode verificar o que é que foi colocado. Porque se a gente for esperar para se juntar, para fazer tudo junto, a gente vai passar 3, 4 anos, aqui vai ficar que nem política. A gente vai ficar 3, 4 anos discutindo, não vai chegar em lugar nenhum. Então, a minha ideia era que todos pensassem no mesmo tema de forma simultânea, porque senão eu vou falar assim: olha, Marcos, você e a Quitéria vão lidar com o playground essa semana. Então, eu acho que perde um pouco também de a gente ter mais cabeças pensando no mesmo tema na hora de fazer esse desenvolvimento. Quitéria, por favor. Eu acho bacana, sim, a tua proposta, mas eu acho que a gente não pode fugir muito de algumas reuniões, porque não, sem dúvida. Depois eu trabalho com pessoal assim no Wiki, mas fica cansativo você ler texto de todo mundo e assim, nem sempre o que você escreve, você acaba expressando o que você está querendo dizer. Então, a leitura fica muito subjetiva. Então, eu acho importante, sim, a gente conversar. E até acho interessante o Marcos, mas é complicado, como você falou, né? Ficar pensando em vários. E eu vejo uns temas que, se vocês concordarem, eu acho assim, importante a gente pedir a ajuda do seu Jorge, é uma pessoa que tem muita experiência e de bom senso, por exemplo, portaria, bicicletário, lixo, essas coisas. Eu acho que tem vários temas que ele nos ajudaria bastante. Perfeito, não. E com relação à questão da dinâmica, vamos lá. Quitéria, a minha ideia é o seguinte: que a gente tente manter a conversação via WhatsApp, sempre colocando dúvidas. Vou estar sempre à disposição também, vou estar super ativo aqui para a gente poder mexer com isso. E fica cansativo mesmo a questão da leitura. Mas é um trabalho cansativo. Quando a gente vai fazer um regulamento desse, eu já adianto que é cansativo, é muito texto, é muita coisa. Então, assim, isso a gente vai ter que passar por isso. Com relação ao seu Jorge, a gente pode sempre conversar, principalmente o João, ele tem muita coisa de detalhes que ele no dia a dia percebe que a gente não vê, que a gente não percebe. E ele vai sugerir isso, ele vai colocar isso para a gente poder discutir coisas que a gente nem imagina. Josiana, por favor, você está com a mão levantada? Eu estou no celular aqui, gente, eu estou sambando. Duas coisas. Você já tem algum documento, algum regulamento interno de outros condomínios? E eu pergunto isso porque meu irmão trabalha nessa área também, então ele super ofereceu ajuda, ele já me mandou alguns, eu queria saber se eu posso compartilhar isso com vocês. Tá. Pode. E a segunda você está pensando também numa questão de prazo, do tipo, vamos pensar nisso durante essa semana, para a gente não ficar ad eterno. Essa questão do prazo, vamos lá, eu ainda não combinei com o João também a questão de prazo, mas eu vou falar o que está na minha cabeça. Eu acho que a gente vai passar este ano fazendo isso. Eu acho que a gente só vai conseguir resolver alguma coisa no final do ano. A gente vai passar praticamente esse ano inteiro discutindo essas questões. Mesmo porque todo mundo também tem suas atribuições e de tempos em tempos a gente vai precisar fazer algumas reuniões com toda certeza. Mas em termos de prazo por item,
é variável. Tem itens que vão demandar muito menos, né? Por exemplo, se eu for falar de uso dos carrinhos de... Vamos dar o exemplo que não tem regra dos usos dos carrinhos de compras, por exemplo. Nós não temos regras para uso desses carrinhos atualmente. É uma coisa que a gente consegue resolver com mais celeridade. Agora, na hora que eu for falar de brinquedoteca e sala de ginástica, por exemplo, são regras mais complexas. Parte de... Pensando, Rô, no seguinte sentido, assim, não, Uhum. obviamente, eu sempre, as minhas falas são muito incisivas, então parece que eu sempre estou querendo preto no branco. Objetividade é melhor, viu? Do que... Mas pensando no seguinte sentido, é óbvio que se precisar a gente estender, mas também que a gente não fique tão sem rumo nesse sentido de prazo, porque se for depender, claro, cada um aqui tem a sua atribuição, seus trabalhos, e até por isso a gente acaba, de repente, indo muito além do que poderia, né? Então, que a gente também faça desse trabalho uma prioridade para nós, né? Concordo. João. Num ranking de prioridades. Até só complementando rapidamente aqui, até por isso, Rodrigo, da minha sugestão, porque assim, é aquele ditado, né? Cachorro de vários donos morre de fome. Então, eu acho que todo mundo, dentro de um documento compartilhado, trabalhando, o que vai acontecer é que, eu não sei, eu acho que não vai ter um dono, entendeu? Vai ter pessoas que vão estar mais ativas, outras menos ativas. Eu tenho uma preocupação de se tornar mais lento do que se pessoas, grupos de trabalho tivesse foco e, claro, com prazo, combinando com a agenda de todo mundo e etc e tal, pudesse, numa data determinada, trazer um trabalho que foi feito separadamente para o grupo inteiro. Deixa eu só fazer uns comentários, aproveitar algumas falas aqui. À vontade. Começando ali, trazendo de trás para frente, aqui, começando pelo Ricardo, questão da imparcialidade. Eu acho que esse nome deve ser uma bandeira, né, que nós temos que carregar. Eu acho que essa deve ser a nossa prioridade, a imparcialidade, em todos os sentidos e em todos os temas. Eu acho que uma das nossas missões aqui é pensar no coletivo, como o Rodrigo já comentou, né? Quanto à metodologia, o Rodrigo comentou algumas coisas comigo, assim, bem rápido, mas essa questão da distribuição nós não tínhamos conversado, mas eu acho que a forma como ele está propondo, Marcos, eu acho interessante, porque dá oportunidade para que todo mundo opine em todos os temas, e o que a Josi e a Quitéria colocaram faz todo sentido também. É legal que todo mundo pense juntos, mesmo tema, porque nós vamos ter diversidade de opiniões, mas que tenha prazo. Ou seja, o prazo foi estabelecido, você teve a oportunidade de dar a sua contribuição. Não deu, perdeu o prazo. Perdeu a oportunidade de contribuir, de agregar valor. Mas então, eu acho João, que tem que estabelecer prazo, sim. Mas eu concordo com o Marcos, assim, que o fato de um tema estar com 2 pessoas ou 3, os demais não ficarão sem. Eu acho assim, depois de pensar, registrar, fundamentar, todos nós traremos nossos temas numa reunião e expõe para os demais. E os demais também poderão opinar e até, de repente, esse tema que foi trazido será mudado com as participações e com as contribuições dos outros. Uhum. Eu acho que provavelmente haverá maior celeridade trabalhando da forma do Marcos. Mas porque, assim, ideias, né? São ideias que estão sendo jogadas para depois a gente começar a trabalhar efetivamente. Eu acho que, assim, a minha insistência, porque sendo que se um grupo trabalha e mergulha de fato em algum grupo de temas, ele vai ter muito mais profundidade para elaborar documento. Eu acho que, assim, todo mundo sabe que a vida é corrida e etc. e tal, e acreditar que todo mundo
vai ter tempo de ler o regulamento inteiro, entender, vasculhar as atas e etc. e tal, assim, eu vou falar por mim, eu não vou ter essa disponibilidade. E aí o que pode acontecer? Alguns temas que são mais sensíveis, todo mundo vai trabalhar em cima e os demais vão Olha, ficar Marcos, negligenciados, entendeu? eu vou te falar uma coisa, o que eu acho. Uma coisa não é excludente da outra. O fato de a gente estar numa semana falando sobre uma questão não significa que você não possa trazer e já adicionar uma coisa que você estava pensando já de outras questões. Você pode até, enfim, se adiantar, digamos assim, e colocar coisas de outros temas que você acha mais sensível, acha mais importante. É que a minha questão é um prazo para um determinado assunto. Se a gente vai colocar mais alguma coisa ou menos, não tem problema nenhum, no meu ponto de vista. Você pode trazer a qualquer momento outros temas. As sugestões vão ser sempre bem-vindas e aceitas, independente do que a gente estiver discutindo naquele prazo, naquela semana. Entendeu? Então, acho que é uma ideia nesse sentido. Até porque eu acho que alguns temas, eu acho que é até viável, de repente, duas pessoas olharem para ele, mas tem temas que eles são bem delicados e quanto mais gente olhando para ele, né, com diversos prismas, vai enriquecer. Então, acho que tem temas que é possível essa metodologia, mas tem outros que a gente precisa realmente uma atenção maior de todo mundo. Tem temas bem delicados aí que a gente vai se deparar, entendeu? Pessoal, só um segundo. O Carlos quer falar. Eu vou precisar encerrar essa sessão e chamar uma nova, porque ele tem uma limitação de tempo aqui. Então, eu vou mandar um link novo. Vocês conseguem abrir com facilidade aí o link que eu mandar? Que eu vou ter que abrir uma nova. Pode ser? Você precisa mandar um novo, Rô? Sim, porque senão ele encerra. 40 minutinhos. 40 minutos ele encerra. Não, eu sei, é porque eu uso o gratuito também, mas eu uso pelo mesmo link. Mesmo link? Link. Eu uso gratuito em outras situações mas e a aí gente entra pelo mesmo link. Eu tenho que encerrar e abrir uma nova, é isso? Encerrar e abrir de novo, é só isso. A gente entra pelo mesmo link. Tá joia. Aí o Carlos quer falar, na volta ele fala. Tá joia? Ok. Até já, pessoal. Até já.